Boa noite, irmão. Boa tarde ainda. Boa tarde, irmãos. É, é importante a gente sempre trazer à memória o real significado dessas datas que são para nós muito importantes, né? Nós temos o claro entendimento de que o Natal ele deve ser sempre comemorado na perspectiva correta do nascimento do nosso Salvador, né? Nós tratamos sobre isso no domingo retrasado, o nosso encontro lá no acampamento, né, no sítio pedagógico Cajueiro Velho. E hoje ainda nós vamos continuar com essa mesma intenção de tratarmos sobre a temática do Natal. E hoje eu queria falar com os irmãos sobre as lições de uma estrela, né? É interessante que se você for pegar todos os relatos dos evangelhos, né, você tem perspectivas distintas sobre esse acontecimento, sobre o nascimento da pessoa do Senhor Jesus. Eu estou me concentrando na perspectiva de Mateus, né? Mas existem outras perspectivas muito interessantes, que é a de Lucas, é muito legal a de Lucas, né? Você tem ali tanto Ana quanto Simeão, né? Os dois anciãos que recebem Jesus ali na porta do templo, quando Jesus vai ser apresentado. A cronologia, quando nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, né, parece que tudo aconteceu na sequência, né? Só que você tem um período muito longo. Por exemplo, sempre é retratado nos presépios e tudo mais, que os magos estão lá com Jesus, né? Logo quando Jesus nasceu. Isso é um erro cronológico, né? Na verdade, os magos chegam provavelmente 3 meses depois que Jesus nasceu. E aí você tem um outro ponto de partida. Quem viu Jesus logo ao nascer foram os pastores. Os pastores, aí sim, estavam lá na manjedoura quando Jesus nasceu, mas os magos não, né? E normalmente a gente vê lá o presépio, está lá os magos e o presépio, né? Só que os magos só chegaram provavelmente 3 meses depois, né? Então, e várias outras características, né? Quando Jesus está chegando, depois de mais ou menos 8 dias, que era o período que a criança ela deveria esperar, quando no caso era um menino, então basicamente eram 8 dias, e aí ele teria que ser apresentado ao templo. E aí você vai ter lá o Senhor lá esperando, tinha um Senhor lá, que o Espírito Santo havia falado ao coração dele, de que ele veria o seu Salvador antes de morrer. E aí quando Jesus chega com seus pais, ele toma o menino nas mãos, né, e louva o Senhor. Obrigado. E depois outra senhora, Ana, também estava lá, e esse é o relato de Lucas, né? Quem sabe no Natal do próximo ano eu trabalho a perspectiva de Lucas, né, sobre o nascimento. Mas eu queria me concentrar hoje nessa passagem, convido os irmãos a abrirem o Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Nós devemos, irmãos, sempre analisar, fundamentar e sermos conduzidos na nossa prática absolutamente em tudo pelas Escrituras, né? São as Escrituras quem vão direcionar ou vão dizer para nós qual parte da cultura agrada a Deus ou desagrada, ou o que nós devemos praticar ou aquilo que devemos evitar. Ao que nos parece é que nós perdemos essa capacidade de discernir ou de julgar aquilo que é bom ou mal, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que Cristo revelou nas suas Escrituras. Então, não é que celebrar o Natal, ou ter luzinha em casa, ou ter um presépio, é de Deus, não é,
Satanás está embaixo da árvore de Natal. Não, não tem nada a ver com isso, né? O que deve guiar as nossas decisões deve ser aquilo que as Escrituras prescrevem, aquilo que as Escrituras afirmam, né? Então, o nosso limite naquilo que nós devemos aceitar ou rejeitar na cultura não vem de nós mesmos, não vem do nosso gosto pessoal, né? E isso é tudo, irmãos, inclusive a nossa roupa, a nossa fala, os nossos costumes, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu imito. Talvez o nosso maior problema seja a nossa distância das Escrituras. E esse distanciamento nos faz perder essa habilidade de discernir aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que eu devo consumir e aquilo que eu devo rejeitar. Então, que nós possamos, meus irmãos, tornar esse hábito cada vez mais comum e rotineiro, analisar as nossas decisões, ações, pensamentos em palavras, não pelaquilo que nos agrada, mas pelaquilo que nos foi revelado por Deus através das suas Escrituras. Aqui é um tema, uma passagem interessante. Quase eu não vejo ninguém tratando essa passagem quando pensamos em relação ao Natal, né? Mas é uma passagem muito interessante e eu convido vocês a acompanhar a leitura. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui a leitura. Vamos orar, pedir que Deus possa encher o nosso coração com a sua palavra. Senhor, nós nos achegamos a Ti e gratos por tudo quanto o Senhor já tem nos falado. Pedimos que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Que a verdade da Tua palavra nos guie e nos conduza à Tua presença, à Tua adoração, pois o Senhor é o Rei que nasceu para nos salvar. Ajuda esse pecador que está diante da Tua santa igreja, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que a Tua igreja seja edificada. Nós repreendemos toda e qualquer investida do diabo que queira desviar nossa mente e nosso coração
de ouvir a tua voz. E pedimos que teu Santo Espírito possa conduzir o nosso coração a tua palavra, que é a fonte de vida. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Mateus aqui, ele já nos mostrou que Jesus, ele nasceu como sendo o descendente de Davi, o Messias encarnado, que havia sido prometido pelos profetas. Nós vemos isso a partir do capítulo 1 de Mateus, verso 1 a 17. Ele nasce de forma milagrosa, é o que o verso 18 a 25 do capítulo 1 nos ensina. Não há aqui outra mensagem a não ser que Cristo veio ao mundo para nos salvar. Essa é toda a temática do capítulo 1 que Mateus tem a intenção de nos apontar. Aqui no capítulo 2, verso 1 a 12, na verdade todo o capítulo 2 você só vai encontrar aqui no Evangelho de Mateus. É um capítulo, é um trecho, uma passagem extremamente interessante e recheada de elementos do Antigo Testamento. Se você ler o capítulo todo, o capítulo 2, há pelo menos 3 citações diretas ao texto do Antigo Testamento, cumprindo assim o propósito pelo qual Mateus escreveu o seu texto, que é mostrar que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Aqui nós temos uma passagem, verso 1 a 12, que vai nos mostrar aquilo que alguns personagens, né, que culturalmente nós sempre falamos 3, mas que na verdade não dá para saber quantos são, né? E a própria, eu passei hoje uma boa parte da minha manhã lendo sobre só essa definição aqui do nome mago e o que significa Oriente, né? Então, assim, há muito debate entre os estudiosos sobre essas questões aqui, que tem relação com a própria intenção que Mateus tinha ao mostrar, ao trazer esses elementos aqui para nós. Mas quais lições nós aprendemos aqui com essa estrela? O grande ponto aqui, digamos assim, natural que aparece aqui é essa estrela, né? Que na verdade aí é outro problema de interpretação, porque ao pé da letra a gente não sabe se foi uma estrela mesmo, e aí nós temos implicações cosmológicas, digamos assim, né, que vão nos ajudar na interpretação do texto. Mas para não perdermos o tempo com astronomia ou com geografia bíblica, né, que o ponto aqui do texto não é esse, o ponto do texto aqui é nos trazer pelo menos 3 lições que o aparecimento dessa estrela, que vem junto com o nascimento de Jesus, ela nos apresenta. 3 lições básicas aqui. A primeira, verso 1 e 2, é um convite, porque o aparecimento dessa estrela nos convida à adoração. É isso que o verso 1 e 2 diz para mim e para você. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Depois de apresentar Jesus como Cristo nascido, rei dos judeus, descendente de Abraão, Mateus aqui no capítulo 2, verso 1 e 2, ele vai nos apresentar de forma clara o nascimento de Jesus. 2 elementos aí aparecem com muito destaque. O primeiro é que Mateus faz questão de dar uma datação exata, nos dias do rei Herodes. Herodes aqui, e aqui é onde a gente tem o primeiro problema, né? Jesus não nasceu 25 de dezembro, tá? Quem achava que Jesus nasceu 25 de dezembro, não nasceu. Na verdade, esse calendário nosso, que é o calendário gregoriano, ele veio da época do Império Romano, quando Constantino se converteu, e depois Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano em 380. Nós temos a alteração do calendário, e aí os historiadores romanos erraram na divisão do calendário. Por quê?
Porque, por exemplo, Herodes, esse Herodes aqui, ele morreu no ano 5 antes de Cristo. Então, provavelmente, o fato de Jesus ter nascido aqui, ele nasceu por volta do ano 3 ou ano 4 antes de Cristo. Porque se Herodes morreu no ano 5, então, obviamente, Jesus nasceu antes, né? Então, ele morreu no ano 5º. Então, perdão, ele morreu no ano 4º. Então, Jesus nasceu no ano anterior. Então, nesse sentido, isso é bom para uma questão cronológica, para mostrar que o texto aqui não está tratando de uma história mitológica, mas o texto aqui está apresentando uma história verídica, inclusive apresentando um fato histórico, um personagem histórico romano que existiu e que nós temos as provas arqueológicas da existência desse imperador. Outro ponto aqui, só nesse versículo 1, que chama a nossa atenção, que salta aos nossos olhos, é que esses magos do Oriente, que vieram do Oriente, o ponto aqui para a gente, que é muito interessante, é essa ideia dos magos do Oriente. Aqui nós temos uma dificuldade, porque a palavra grega para Oriente, ela significa muita coisa. Ela significa, só em termos geográficos, ela vai ali desde a Babilônia, hoje onde é o Iraque, e ela vai até a antiga Pérsia, que é onde é hoje a Síria. Então, ou seja, é uma região gigantesca que era chamada de Oriente. Depois de muita briga, assim, os estudiosos, eles dão duas sugestões para a gente, né? Pode ser Babilônia ou pode ser o Império Medo-Persa. Eu, particularmente, eu fico com o segundo time, né? Que considera o Império Medo-Persa. Por quê? Se os irmãos lembrarem e não pularem, né, na leitura bíblica, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, leia a Bíblia toda, não pule genealogia, nem nome de cidade, certo? Acompanhem o texto bíblico. Por quê? Por causa de passagens como essa. Se os irmãos lembrarem, o reino do sul, Judá, ele foi destruído em 586, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois a Babilônia foi derrotada pelo Império Persa, depois os Medo-Persas, que Daniel, né, lá no Antigo Testamento, foi levado para a Babilônia. Provavelmente aqui, o povo persa, ele conheceu a cultura judaica, ele conheceu o Deus, as promessas messiânicas. Nesse sentido, irmãos, nós temos aqui uma clara relação entre aquilo que o povo judeu aprendeu na Pérsia com estes magos aqui. Nós sabemos historicamente que tanto os babilônicos quanto os medo-persas eram excelentes matemáticos e excelentes astrônomos. Aqui tem um ponto, né? Não é que existia astronomia tal qual nós conhecemos hoje, não, tá? Era mais uma astrologia. Hoje também esse termo astrologia tem a ver com misticismo, né? Deixa eu ver aqui o seu destino pelas estrelas, não sei o que lá, né? Inclusive tem até uns crentes que botam no Instagram, né? Ai, meu Deus, tem uns crentes que botam assim, qual é seu signo? Eu sou Jesus. Falta de Bíblia dá isso. E o pior, né? Às vezes as mensagens dos cristãos é muito engraçado, né? Dos crentes. Assim, Deus eu já vi os irmãos colocando, né? Alguns irmãos, né? Eu não vou dizer quem foi, mas os irmãos colocando, né? Aqui no Natal você seja iluminado pelas estrelas. Oxi, o irmão, como assim iluminado pela estrela? O irmão o irmão é místico, é? Que as estrelas os iluminem. Como assim? Que estrela é essa, irmão, que vai iluminar? Como assim? O irmão o irmão da Seixanoe é o que os irmãos? É misticismo, né? Na cabala judaica, é o que os irmãos, né? Então não existe iluminação, né? Que as luzes do Natal iluminem a sua vida. Os postes iluminam, a luz lá de cá também. Mas eu não sei que luz é essa, né? Eu fico muito preocupado, porque o que nós vemos aqui é uma outra perspectiva. O que os magos do Oriente viram não foi uma iluminação, né?
o que os magos do Oriente viram, provavelmente aqui, foi e esse é o meu ponto aqui, né? Não foi um fenômeno astronômico, ou seja, uma estrela de verdade surgiu, no sentido astronômico, né? Uma supernova, ou uma gigante amarela surgiu. Chegam até a sugerir que foi uma conjunção entre Júpiter e Vênus. Outros dizem que foi uma constelação que em determinado período aparece ali e tal. Mas, meus irmãos, o que é mais fácil nós entendermos é que ali foi um aparecimento sobrenatural mesmo, de Deus se revelar àquelas pessoas do Oriente ali, que haviam aprendido com Daniel, com Esther, com Esdras, com Neemias. Lembrem disso, Neemias, Esdras, a rainha Esther, todos eles estavam no contexto medo-persa, babilônico. Lembra quando nós estudamos o livro de Esther aqui na igreja, que eu comentei com vocês que alguns judeus retornaram com Esdras e Neemias para Jerusalém para reconstruir a cidade, só que outros permaneceram lá, como judeus, celebrando as festas judaicas, repetindo a cultura judaica. Então, provavelmente, esses magos do Oriente aqui, que viram essa estrela que nasceu, e que essa estrela apontava para o nascimento do rei dos judeus, viram esse aparecer dessa estrela como uma manifestação do cumprimento da promessa que eles haviam aprendido com aqueles escravos que tinham estado no reino, quando eles ainda estavam lá na Babilônia, e depois no Império Persa e Medo-Persa. Então, de sorte que, se vocês prestarem atenção na leitura, não houve dúvida nos magos do Oriente sobre qual pessoa nasceria. Eles foram extremamente objetivos. Quem nasceu foi quem? Foi o rei dos judeus, que os judeus estavam esperando e nós estávamos esperando. Então, o ponto aqui, no verso 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Não houve dúvidas aqui no coração, na mente, nas manifestações da natureza, que colocassem em dúvida a vinda desses magos do Oriente até Jerusalém, com uma única finalidade. Finalzinho do verso 2, adorar ao rei que havia nascido. A estrela conduziu esses homens à adoração ao rei que nasceu. A estrela guiou esses homens, e aqui você tem a tradição católica, né? É Nicanor, Gaspar e o outro eu me esqueci. Eram três que a tradição católica atribui, né? Aí você diz assim, mas tem a quantidade de números aí? Quantos vieram? Não, a gente não sabe. Provavelmente, como a viagem foi longa, de 3 meses, né? Então, provavelmente foi uma comitiva, não foi 3, foi mais de 3. Como os caras trouxeram ouro, incenso, que é um tipo de perfume, que é um tipo de pó, né, e às vezes em bastão, que serve de incenso, né, para perfumar o ambiente, e mirra, que era um perfume caríssimo, nunca foram 3. Porque existiam muitos assaltos, e os assaltos eram iguais aos nossos, né? Normalmente terminavam em morte, né? Os caras eram muito truculentos e violentos. Então, provavelmente foi uma comitiva de no mínimo aí entre 10 a 30 homens aí, ao todo, né? Para vir com os principais, né? Com os caras que estudavam. Mas não foi só 3, né? Nos camelinhos, como a gente vê lá nos presépios e tudo mais. Provavelmente foi muito mais gente. Mas o ponto aqui, meus irmãos, para nós não nos perdermos aqui nos detalhes, né? E não aprendermos
as lições que essa estrela nos conta, registrada por Mateus, é a intencionalidade da vinda desses homens até a presença do Rei dos Reis. Por que eles vieram? Eles não vieram porque acharam que era apenas um evento astronômico. Eles não viajaram 3 meses, 2 meses, só para dar um rolê, só para fazer uma viagemzinha de férias. Eles vieram com uma finalidade. Eles entenderam que aquele evento que apareceu e que os convenceu pelo fato de eles terem aprendido de que o rei dos judeus viria, nasceria, se encarnaria, eles vieram com a única finalidade, que era o quê? Adorá-lo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com essa estrela. Cristo nascendo é um convite à adoração. Cristo nascendo é um convite missionário para a adoração. Nós temos aqui uma ideia da universalidade da adoração a Deus, porque não foram os judeus que viajaram para adorar a Jesus, foram estrangeiros, magos do Oriente, da Pérsia. A adoração ao Senhor, ela é universal. A adoração ao Senhor, ela é um chamado universal. Eu e você, nós somos chamados a adorar ao Senhor que nasceu. E Ele é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Daí o insulto que é você colocar outro elemento na sua casa que apague aquilo que a estrela veio apontar, que é o nascimento do Rei dos Judeus. Quando você no seu Natal dá ênfase na sua família, na sua ceia, nos presentes, na arrumação da casa, você está apagando o Cristo nascido, que é digno de ser adorado. Nós não podemos, meus irmãos, apagar a estrela que aponta para o Rei dos Judeus que nasceu. Então isso é um insulto quando nós intencionalmente ou displicentemente nas nossas ceias de Natal, nas nossas casas, nós não damos a ênfase na adoração ao Cristo que nasceu para reinar. E aí nós fazemos o oposto do que os magos do Oriente fizeram. Porque os magos do Oriente viram naquela estrela a confirmação do rei que havia nascido. E quando você na sua casa põe uma mesa bem arrumada, com laços, tudo bonito, aquela janta maravilhosa, aquela casa bem arrumada, cheio de brilho, de luzes, e você faz tudo, mas ao redor da sua mesa você não diz: gente, nós estamos aqui não para celebrar a família, não para celebrar, porque Juninho obedeceu e passou de ano por média, então Juninho vai receber um presentinho agora do Papai Noel. Quando você não traz para sua mesa que nesse dia, mesmo que simbolicamente, nós celebramos o nascimento do Rei dos Judeus que se encarnou e que veio a nós para nos salvar, nós estamos, na verdade, negando a importância, o valor e a nossa necessidade do Cristo que nasceu. Isso se torna um desserviço. Então, por isso que na nossa casa, como discípulos do Senhor Jesus, nós não podemos apagar a mensagem que a estrela veio nos ensinar. Vamos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos nessa mesa para adorar ao Senhor, ao Cristo que nasceu
para reinar. E é a Ele que nós estamos reunidos, celebrando, cantando e adorando, porque a natureza adora o Criador, a natureza apontou que o Criador nasceu. Vamos adorá-lo. Em segundo lugar, a estrela nos guia até o Cristo. Olha que interessante, que estrela evangelística, não é não? Chamou pessoas de outras nações para adorar o Senhor, e não só chamou, guiou. Por isso que o melhor entendimento para uma explicação não seria um evento astronômico, mas seria um evento sobrenatural. Deus conduziu esses homens até o seu filho. Olha o que diz o verso 3 aí. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convidou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso, porque essa estrela não apenas convidou os magos e a nós para adoração, ela guiou esses magos até a profecia, até as escrituras, até o cumprimento da palavra do Senhor. Herodes, um governador, um rei incrédulo, mau, ele ouviu esse anúncio dos magos com um alarme, com medo. Ora, ele era um rei, e ele estava ouvindo agora que um rei maior nasceu. Aqui a intenção é claramente percebida pelo final do capítulo 2, né? Ele queria saber quem era, aonde está para matar o recém-nascido. E ele chama os escribas, né? Lembra que os escribas foram fundados, né, por quem? Por Esdras, né? Esdras foi quem criou as escolas rabínicas. Então, aqui a gente já tem uma tradição bem estabelecida e formada de copistas do Antigo Testamento. Então ele convida esses escribas para dar a ele as explicações necessárias pela informação que os magos trouxeram. E os magos dizem, o Cristo, segundo os nossos textos, o Cristo deveria nascer aonde? Em Belém. É muito legal quando você lê a Bíblia direito, né? Porque assim, Belém é a palavra hebraica que significa casa do pão, né? Aí lá em João, o Evangelho vai dizer que Jesus, ele é o quê? O pão vivo que desceu do céu. Aí isso é engraçado, né? Ou seja, o pão vivo que desceu do céu nasceu na cidade de onde se faz pão, né? Para o quê? Para nos alimentar e nos saciar. É muito interessante. E aí, Mateus registra aqui que, segundo as informações de Miqueias, capítulo 5, verso 2, o Messias nasceria em Belém, Belém da Judéia, porque tem Belém da Galileia, né? Então, por isso que Mateus é muito específico aqui em declarar que é Belém da Judéia, porque assim foi profetizado. Ou seja, essa estrela convidou magos do Oriente à adoração ao Senhor. Não somente convidou, como também guiou eles aonde? Até as Escrituras, porque foi por meio do cumprimento das Escrituras que o Cristo deveria nascer em Belém, e ele nasceu em Belém, porque assim havia sido dito por meio do profeta Miqueias. E aí, verso 7, com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ele fez isso aqui, a partir do verso 13, do mesmo capítulo. Herodes faz um cálculo, né? Mais ou menos aí, entre 2 anos, é a data que ele usa para matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Mas aqui ele pergunta aos magos, que dizem a ele mais ou menos o tempo exato que a estrela apareceu, ou seja, aquele evento que indicava o nascimento do rei. Verso 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis, olha que lindo, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles,
até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Isso aqui, meus irmãos, claramente, e vendo, verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aqui, meus irmãos, claramente não pode ser um evento astronômico. Até porque, se você pegar uma estrela, menor que seja, a estrela é 1000 vezes maior do que o planeta Terra. Então, aqui, obviamente, não é um evento astronômico, mas sim um evento sobrenatural, que conduziu esses homens até o recém-nascido rei dos judeus, e não somente isso, guiou eles até o cumprimento das Escrituras e guiou eles até onde o Cristo estava. Qual lição nós temos aqui, então? Que essa estrela guiou esses homens até o Cristo. Essa é a nossa tarefa. Nós somos convocados pelo Senhor Jesus a levar pessoas até Ele. Esse é o processo de evangelismo. Esse é o processo da evangelização. Essa é a grande comissão. A grande comissão, ela nos convida, ao quê? A levar as pessoas até o Cristo. E Cristo recebe pecadores quando estes vêm até Ele. Então, é um processo duplo. Nós somos chamados a levar pessoas até o Cristo, apontando que Ele é aquele que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados e nos salvar das nossas trevas. Esses homens, eles só tiveram uma única ação. Qual? Se alegrar. É o que o verso 10 diz. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Nós devemos ser esses porta-vozes dessa mensagem que leva as pessoas até o Cristo. Mas, em último lugar, a última lição que nós aprendemos com essa estrela é que ela nos leva a ofertar o nosso melhor. Está aí, verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. A última lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que essa estrela, ela, além de convidar as pessoas à adoração, além de guiar essas pessoas até o Cristo, ela levou esses homens a ofertar o melhor ao Cristo que havia nascido. As pessoas ficam debatendo, ouro, incenso e mirra, aqui são as 3 características lá, né? Ouro significa que Jesus era rei, incenso significa que ele é o sumo sacerdote, e mirra significa que ele é um profeta. Isso é bonitinho, né? É bonitinho, mas você não encontra respaldo bíblico para isso não, para confirmar isso não. A intenção de Mateus não era essa. O que provavelmente Mateus está dizendo aqui é o seguinte, ouro, quem é que tinha ouro? Só quem tinha muito dinheiro, meu amigo. Então, você ofertar ouro é aquilo que... às vezes a pessoa trabalhava um ano inteiro para conseguir uma única peça pequena de ouro. Então, ofertar ouro significava dar o melhor. Incenso, a mesma coisa. Não era todo mundo que tinha incenso. Incenso era utilizado para aromatizar a casa, né, o ambiente, né? Então, assim, se você pensar no mundo antigo, né, normalmente as casas, você tinha aqui a casa, né, e tinha como se fosse uma varandinha dividindo ali onde você ficava com sua família, e aí você pegava aquilo que você tinha mais precioso, né, que era um boi, uma ovelha, e era criado dentro da tua casa. Imagina o boi fazendo cocô, né, aquele cheiro. Então, o incenso servia para aromatizar a casa ali, né? Mas não era todo mundo que tinha condições de comprar esse tipo de especiaria. Então, aqui também é outra testificação de que esses magos, eles não deram qualquer coisa, eles deram o melhor.
E mirra é um tipo de perfume caríssimo, que só reis e governadores tinham. Então, o que esse texto está dizendo é que essa estrela, além de nos convidar para a adoração, nos guiar à adoração, ela também nos leva a oferecer o nosso melhor ao Senhor, porque Ele é digno. O Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. O melhor que você pode dar ao Senhor, você deve ofertá-lo. E aqui não pensem só em termos de dinheiro, que às vezes você vem para o culto, mas vem com a cabeça pensando em outras coisas. E aí você pode dar R$1 milhão de oferta, mas a sua oferta não será recebida, porque você não se deu por inteiro em adoração ao Senhor. Porque é isso que Ele quer de nós, um coração sincero e quebrantado diante dEle. Um coração que não vê distâncias, né? Assim como esses magos do Oriente não viram distância para virem adorar ao Rei dos Judeus que havia nascido. Então nós somos chamados a adorar e a ofertar ao Senhor com aquilo que de melhor nós temos. Então no Natal, nas nossas mesas, nós possamos aprender essas lições e pôr elas em prática na nossa vida. Que o nosso Natal seja um convite à adoração. Que o nosso Natal seja um convite para conduzir as pessoas até as Escrituras, até Cristo. Que o Natal nas nossas mesas, nas nossas casas, seja de fato uma oferta sincera e agradável daquilo que nós temos de melhor para ofertar ao Senhor. E que o nosso coração seja sempre agradecido pelo fato de Cristo ter nascido para salvar pecadores como eu e vocês. Vamos orar?